Capítulo 4 da pena de multa. Artigo 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado, para no prazo de 10 dias pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo, sem pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Artigo 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 desta lei. Artigo 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 52 do Código Penal. Artigo 168. O juiz poderá determinar a cobrança da multa se efetue mediante desconto do vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte: inciso 1. O limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de 1/10. Inciso 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz, a quem de direito. Inciso 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Artigo 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício, executando-se a multa, na forma prevista neste capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Artigo 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente, com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Artigo 168. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Título 6. Da execução das medidas de segurança. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. Artigo 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Artigo 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1.
a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. Inciso 2. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Inciso 3. A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial. Inciso 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Parágrafo 2º. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto nos artigos 8 e 9 desta lei. Capítulo 2. Da cassação da periculosidade. Artigo 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando o seguinte: inciso 1. A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Inciso 2. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Inciso 3. Juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. Inciso 5. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 6. Ouvidas as partes ou realizadas diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Artigo 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Artigo 177. Nos exames sucessivos, para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Artigo 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para desinternação ou a liberação. Título 7 dos incidentes de execução. Capítulo 1 das conversões. Artigo 180. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que: inciso 1. O condenado a esteja cumprindo em regime aberto. Inciso 2. Tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. Inciso 3. Os antecedentes e a personalidade do condenado indique ser a conversão recomendável. Artigo 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, alínea A, não for encontrado por estar em lugar incerto
e não sabendo, ou desatender a intimação por edital. A linha B. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. A linha C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. A linha D. Praticar falta grave. A linha E. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se-á a exercer atividade determinada pelo juiz, ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e E do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação, se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Capítulo 2. Do excesso ou desvio. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. O Conselho Penitenciário. Inciso 3. O sentenciado. Inciso 4. Qualquer dos demais órgãos da execução penal. Capítulo 3. Da anistia e do indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.
Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará, de acordo com o disposto no artigo anterior. Título 8. Do procedimento judicial. Artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Título 9. Das disposições finais e transitórias. Artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Artigo 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Artigo 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal, ou outros casos expressos em lei. Artigo 203. No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares e regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Parágrafo 4º. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Artigo 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 3.274.